Vamos agora a uma correção da prova do EAR, né? Na verdade, não só do EAR, né? Porque a prova aqui é o caderno, aqui é de Exame de Seleção 2026 das escolas de aplicação da UPE, né? Então, compreende aqui a escola de referência de ensino fundamental e médio do Recife, que é o campus Benfica, né? Do professor Chaves, professora Evonita Alves Guerra, né? A escola também de referência de ensino Vande de Souza Ferreira, que é o campus Petrolina. Então, a correção nós vamos fazer, né, agora das 20 questões. Eu vou fazer estilo, eu fiz o fundamental, tá, minha gente? Diretamente as respostas, com algumas questões que poderiam induzir a erros, né? O porquê da resposta, certo? Espero que todos estejam muito bem, né? Que estejam bem dispostos. E satisfeitos também os que fizeram a prova com o resultado. Para quem, não é, teve alguma dúvida, alguns me pediram para fazer essa correção, né, da prova, e por isso que nós estamos aqui. Acho que é bem pertinente, tanto para quem fez a prova, assistir a correção, quanto, obviamente, para os que pretendem fazer esse concurso, né, posteriormente. Aqui tem cobrança que não é só de prova com admissão no ensino médio, né, de uma prova com admissão no primeiro ano, mas tem questões aqui que estão compreendendo diversos concursos, né, além desse aqui da escola de aplicação, certo? Vamos para o primeiro texto. Primeiro texto muito bem escolhido, achei ótimo, matemática, ótimo texto, né? Veja qual é o título. É preciso devolver aos jovens o sonho de futuro. Então, colocou os jovens, né, na perspectiva, esse texto, coloca os jovens na perspectiva de ter seu futuro aqui, né, devolvido, né, por assim dizer, essa linguagem aqui figurada, dentro de um aspecto de sustentabilidade. Veja aqui, né? Nós temos a referência aqui, ó, onde foi, né, publicado, ó, é um texto de Carolina Delboni, né? A colaboração de André Derviche, e foi publicado aqui, né? Esse texto foi acessado em julho de 2025. Houve aqui algumas adaptações, esse texto é de 2023, né? Bem, sempre interessante observar as referências, né? Foi publicado nesse site aqui, estadão.com. Bem, minha gente. O texto ele tem o título que nós lemos agora, né? Preciso devolver aos jovens o futuro, o sonho de futuro, e dá também o subtítulo que diz assim, ó: em meio à crise climática, desigualdade social e desemprego, a percepção de futuro dos adolescentes está nebulosa, mas é preciso recuperar a possibilidade de sonhar e devolver a eles o desejo de futuro. Bem, então vamos lá a nossa correção, né? Primeiro, nós temos aqui uma questão de temática central. Então, a pergunta diz assim: assinale a alternativa que corresponde à síntese do conteúdo global do texto 1. O que é síntese do conteúdo global? Temática central. Não é? O texto foi escrito principalmente com que intuito? Ele quer abordar o quê? Então, tenha muito cuidado com essa questão de temática central, síntese de conteúdo, porque você pode se deparar com uma alternativa que esteja para o texto, mas não é o tema central, né? Entretanto, esse texto ele tem título, minha gente. E se o texto ele tem título, ele facilita muito a nossa vida, certo? O título, como nós já lemos, ele está aqui, ó, questão de devolver aos jovens o futuro, futuro e relacionado a quê? A crise climática, a desigualdade social e desemprego, percepção de futuro, né? Então, o subtítulo ele ajuda muito aqui. Além de ter título, nós temos o subtítulo. Aí você me pergunta, então eu não precisaria ler o texto? Claro que não, né? Lógico que não. Você tem que ler o texto todo, mas você tem que observar os recursos que facilitam o seu acerto na prova, né? Então, veja, a resposta correta dessa questão é a letra B. A letra B nos diz o seguinte, ó. Urge, ou seja, é urgente devolver aos jovens, aos adolescentes e jovens, a possibilidade de sonharem com uma boa perspectiva de futuro, que tem sido apagada por uma diversidade de problemas e crises no mundo atual. Então, nós marcamos aqui, não é, essa alternativa aqui, a letra B de bola, certo? Bem, deixa eu ver aqui, pegou? Sim, vou marcar assim, tá? Porque o meu marcador está diferenciado aqui dessa. Eita, apagou. Deixa eu marcar de outra cor. Foi bom, porque eu quero marcar de verdinho. Aqui. Pronto. Então, letra B é a nossa resposta, certo? É,
Daí, nós temos outras questões aqui, né? Por exemplo, a letra A diz assim: tem sido urgente, tem surgido importantes lideranças no movimento de justiça climática. Por exemplo, a Greta Thunberg, que representa gerações de crianças e adolescentes cujo futuro incorre sério risco. Bem, essa questão, ela é abordada no início, né? Traz aqui a ativista em 2019, né? Nós temos aqui, ó, as palavras dela, né? Como vocês ousam, vocês roubaram meus sonhos e minha infância com suas palavras vazias. É isso, ela proferiu na organização em uma conferência, né? Ó, aqui em 2019, enquanto se lançava para o mundo como uma das principais lideranças do movimento por justiça climática. Tá vendo? Então, aqui, ó, ela indagou na Organização das Nações Unidas, ONU, em 2019. Estão vendo? Então, obviamente, nós temos essa representante, né, do movimento aqui, jovem, ela tem aqui, tem sido uma liderança, entretanto, não é o tema central, certo? Ela foi utilizada aqui, o exemplo dela, melhor dizendo, foi utilizado como um exemplo, né, de cobrança, de observação que os jovens deveriam ter, visto que é o futuro deles, principalmente, né, todos nós, mas as futuras gerações, a permanência da vida na Terra, a sustentabilidade, não só no que diz respeito, né, a questões climáticas, mas também o texto fala em relação ao futuro, né? Em relação ao futuro, nós temos a questão da educação, né? Melhoria de vida, o desejo de sonhar, que é abordado no texto. Olha, as marcas que você deveria colocar, né? Aqui, ó, deveria observar, ó, o aniquilamento do desejo de sonhar, de prosperar, de aspirar, o que nem se sabe, só se espera. Tá vendo? Aqui nós temos uma pesquisa, né, que ele discute aqui, apresenta, foi lançada pelo Datafolha no final de 2022, ouviu jovens de 15 a 29 anos e mostrou que somente 25% esperam que o Brasil esteja melhor em um período de 10 anos. 76% demonstraram vontade de sair do país, é um número enorme, né? O otimismo se deu com relação ao próprio futuro. Só se deu com relação ao próprio futuro. 65% achavam que sua situação pessoal estaria melhor em 10 anos. No entanto, poucos conseguem atrelar valor à educação. Então, né, aqui a gente observa, eles não acham que a escola poderia garantir uma melhoria de vida. Isso é chocante, não é, minha gente? A educação desprestigiada na definição de futuro tem como sintoma a evasão escolar, que é uma temática que eu trabalhei recentemente com os alunos, acredito muito também ser tema de Enem, né? Então, a evasão escolar, que é grande no país, viu, minha gente? Aqui ele trouxe um dado dizendo assim, ó. Aumentou em 2,3 em 2020 para 5,6 em 2021, segundo dados do INEP, né? Existe uma descrença no espaço escolar como formador humano. E por que será? Será que a escola não atende às demandas do mundo atual? Não engaja mais os jovens? É preciso repensar a educação. Isso não é novidade, ou pelo menos não deveria ser. Então, muito bom, muito bom texto, muito boa escolha do texto, né? Muito boa escolha. Recentemente eu li uma matéria. Vocês podem pesquisar aí, que fala sobre a evasão, né, escolar, não no ensino básico, mas na faculdade, 25%, dizia que 25% das pessoas que entram na universidade desistem no primeiro ano. Observe. Então, assim, a educação ela tem sido vista, né, como algo não preponderante, né? Mas, minha gente, não é fato, né, que a educação realmente ela que gera oportunidades, né? É ela que permite realmente que o cidadão ele tenha não só uma profissão, mas ele saiba se portar, então se posicionar como uma pessoa pensante, crítica, não é? Bem, e daí as finais considerações que eu acho muito top. Eu não vou ler todos os textos, mas esse primeiro ele é muito top, no sentido de reflexão, né? Até como o próprio repertório de uma redação. Aproveitar aqui alguns dados, algumas informações, né, para discussão, né? Para aprofundar a discussão em relação à temática que vem a cair. Ele disse assim, ó, falar na percepção do futuro por parte do adolescente é também falar de como ele vive o presente, para conseguir projetações e expectativas. E não é por novidade, não é novidade que esse presente é desigual. A desigualdade social como determinante para o futuro dos jovens também já foi alvo da ciência. No estudo Trabalho e Projeto de Vida para os Jovens,
Sandra Corman Dib e Lúcia Rabelo de Castro, pesquisadoras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, apontaram que o alto investimento direcionado aos jovens de classe média e classe alta coloca-os em situação aparentemente privilegiada em relação aos demais. Fato é que existe um acúmulo de problemas e crises globais, climática, política e econômica. Olha aí. Veja aí. E eles são bombardeados sobre essa geração de crianças e adolescentes, chamados de Alfa e Z. Neles depositamos a solução de futuro, o salvamento da pátria, mas em nome do nosso capitalismo selvagem, seguimos tocando a vida, enquanto delegamos a eles a responsabilidade de mudanças. O que cabe a nós, pais, adultos, parte desta sociedade, é preciso devolver aos jovens e às crianças a possibilidade de sonhar o futuro, de desejar, de fazer planos, os mais loucos e descabidos possíveis. É urgente. Texto maravilhoso, não é, minha gente? Texto chocante, texto. Gostei, gostei bem. Embora eu no final da prova eu vou fazer uma abordagem assim, da minha opinião sobre a prova. Geralmente eu dou no início, isso aqui eu deixei para dar opinião no final, certo? Eu gostei das escolhas textuais, né? Mas eu tenho uma particularidade que gostaria de falar. No final da correção eu falarei, certo? Então, letra B, corretíssimo, né? É urgente devolver aos jovens, aos adolescentes jovens, a possibilidade de sonharem com uma perspectiva de futuro que tem sido apagado por uma diversidade de fatores, né? E crises no mundo atual, certo? Letra B. Bem, vamos lá. Então, como eu disse, né? As outras alternativas podem estar no texto, mas não são tema central. Isso nós vimos por algumas marcas de retomada que fizemos aí, e também, principalmente, pelos aspectos, né? De título, de subtítulo, certo? E as observações que fizemos em relação a partes, né? Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz assim: segundo o texto 1, diante da situação dos jovens, os adultos devem principalmente. Muito boa essa questão e direta, né? Olha, o que é que os adultos devem fazer? Os adultos devem adotar ações, a letra E, né, que diz adotar ações que proporcionam aos mais jovens o resgate da capacidade de sonhar e ter planos para o futuro. Isso está bem explícito, na verdade, no finalzinho, no que nós consideramos aqui no final, né? Acabamos de ler, certo? Então a letra E é a nossa resposta correta. Veja que aqui no final ele disse assim, ó, no final do texto, veja bem, ele disse assim. É, é urgente, é fato que existe um acúmulo de problemas e crises globais. Mas ele disse, ó, o que cabe a nós, pais, adultos, partes da sociedade, é preciso devolver aos jovens e às crianças a possibilidade de sonhar o futuro. Acabamos de ler, né? Acabamos de ler, estamos retomando. De festejar, ou melhor, de desejar. Festejar também, né? Mas de desejar, fazer planos, os mais loucos e descabidos possíveis. É urgente. Então, cabe aos adultos, cabe aos pais, né? Os adultos, todos, inclusive aos pais, adotar ações que proporcionem a eles o resgate dessa possibilidade, né? E não só deixar para os jovens a responsabilidade de um futuro melhor, mas sem fazer a parte, a nossa parte, né, se torna difícil, é injusto, né? Então, muito bem, essa questão está no próprio texto, está diretamente no texto. Isso aqui é uma compreensão textual, certo? Então, letra E corretíssima. Vamos para a 3, a questão 3. A questão 3 nos diz assim: é, no penúltimo parágrafo, no penúltimo parágrafo, a autora do texto 1 recorre à intertextualidade ao apresentar a conclusão de uma pesquisa universitária. Aí ela disse: o alto investimento direcionado aos jovens de classe média e média e média alta coloca-os na situação aparentemente privilegiada em relação aos demais. Nesse texto, essa citação literal cumpre principalmente a função de quê? Olha que questão, essa questão é boa de conteúdo, hein, minha gente? Essa questão é boa, hein? Primeiro, porque ela lembra o fenômeno linguístico da intertextualidade. É um texto que cita outro texto. Esse texto aqui citou a pesquisa. Então, primeiro a questão, intertextualidade. Top aí, viu? Bem observada. Depois, nós temos aqui uma questão porque ela diz que ela cumpre a função literal. Ela cumpre uma função literal. Por que literal?
Literal porque é parte de um texto que tem a função referencial da linguagem, ele forma. Então, é uma citação realmente literal, certo? Real, denotativa. E ela cumpre a função de quê? Aí veja a resposta que vai, né, fechar aqui com o aspecto argumentativo. Porque ela é literal e ela serve aí de embasamento, de argumento, né? Reforça o argumento de que a desigualdade social é fator determinante para o futuro dos jovens. Isso, tá certo, letra A, corretíssima. Porque veja, se há um privilégio, né? Se há um investimento aos jovens de classe média e classe alta, então, obviamente, cadê os que não têm esse investimento, né? Então, reforça o argumento aí do parágrafo, do penúltimo parágrafo, né, de que a desigualdade é um fator determinante para o futuro dos jovens. Excelente. Deixa eu marcar aqui. Deixa eu colocar aqui a marcação. Então, letra A, corretíssima aqui. Essa é uma marcação mais bonitinha, né? Letra A. Eu gosto quando marca a questão toda, mas não sei por que esse programa aqui, esse PDF, ele não está deixando utilizar os outros marcadores, né? Enfim, mas vamos lá. Aí nós temos aqui a letra A como resposta, né? Lembrando que ele está se referindo aqui ao penúltimo parágrafo, né? Penúltimo parágrafo, ou seja, esse parágrafo que nós temos as referências, né? É o penúltimo, é o antepenúltimo. Deixa eu voltar aqui. Terceiro, né? No penúltimo parágrafo, a autora do texto 1, o alto investimento direcionado aos jovens. Bem, vamos lá. O alto investimento direcionado aos jovens, penúltimo. O penúltimo é esse aqui, né? Certo? Aqui, penúltimo. E ele fala do alto investimento aqui, né? No entre aspas aqui, que é justamente a intertextualidade que é da pesquisa, né? O estudo aqui. O trabalho é projeto de vida para os jovens, é projeto de vida para os jovens, estão aqui, né? O penúltimo parágrafo, a abordagem aqui da intertextualidade e a sua relevância na argumentação e reforçar a argumentação da desigualdade social como fator determinante para o futuro. Vamos para a quarta. Questão boa de nexo, veja. Releia o trecho do último parágrafo. Mas, em nome do nosso capitalismo selvagem, seguimos tocando a vida enquanto delegamos a eles a responsabilidade de mudanças. O termo em destaque expressa a ideia de quê? E, gente, o enquanto, ele está para uma relação de tempo, né? Temporal, né? Então, você vai estudar por quanto tempo? Aí eu vou dizer, enquanto estiver aqui, né, na hora do intervalo. Então, você tem uma relação aí temporal. Então, a quarta, letra C, corretíssima. Ele diz assim: as ações, deixa eu marcar logo aqui, letra C. As ações de seguir e delegar se dão no mesmo espaço de tempo. Ó, em nome do nosso capitalismo selvagem, seguimos, né? E tocando a vida, tá vendo? Da vida, enquanto delegamos, seguimos enquanto delegamos, né? Então, correta aqui a letra C, certo? Vamos para a próxima questão. Questão 5, ele diz: releia o seguinte trecho do último parágrafo. O que cabe a nós, adultos, pais desta sociedade? O sentido aqui, o que cabe a nós. Minha gente, veja, cabe a você isso. Então, isso é a sua responsabilidade. Concorda? Questão muito fácil, muito simples para uma admissão no ensino médio, certo? Isso aqui é expressão, certo? Expressão. Expressão, letra D, né? Que isso faz parte do conhecimento de mundo, de vivências do aluno, certo? Bem, tranquilo também, né? Então, não é, as outras alternativas poderiam até levar a confundir, por exemplo, o que é que devemos priorizar, né? Mas não é priorizar, é uma responsabilidade, certo? É algo que tem que ser feito. A semântica é outra, né? Então, letra D de dado. Questão boa, muito tranquila. Aqui, essa questão 5, certo? Vamos para a sexta questão. Analisando o texto globalmente, ou seja, na sua íntegra, né? De forma genérica, né? Podemos afirmar que ele tende para a formalidade, o que se manifesta tanto na escolha de palavras quanto na organização morfossintática dos enunciados. Muito bom.
a norma padrão aí, né? Escolha, acerca das escolhas morfossintáticas do texto 1, analise a alternativa correta. Gostei. Veja, resposta correta aqui, letra E. Vou explicar. Essa aqui é uma questão que a gente tem que ver de uma por uma, certo? Letra E. 6, letra E. Ele diz assim: no trecho, é preciso devolver aos jovens e às crianças a possibilidade de sonhar o futuro, de desejar, de fazer planos, os mais loucos e descabidos possíveis. É urgente. Essa opção de separar os termos empregados aqui, né? Empregando aqui o ponto final. Funciona para destacar e enfatizar cada um deles? Sim, minha gente, porque você viu que ficaram períodos curtos, né? Isso é uma intenção. Isso é uma maneira realmente de destacar, de enfatizar, de dar realce, né? Porque ele poderia aqui colocar as vírgulas, né? Entende? Mas você viu que até foi empregada aqui a questão, né? Da anáfora, né? De festejar. Tá vendo a possibilidade de sonhar o futuro, de festejar, de fazer planos. Tá vendo? Então, ponto final aqui. A gente pode escrever assim na redação do Enem? Não, né? Não, certo? Porque a gente no Enem ele vai ver que você vai ter que usar realmente os períodos lá bonitinhos, né? Duas, três linhas para cada período, certo? Então, mas aqui não, aqui é um texto que tem essa liberdade, né? Um texto língua formal, língua padrão, né, atendendo à língua prestigiada, mas permite aqui esse recurso textual. Agora vamos ver por que não é a letra A. Essa questão é muito importante, muito interessante que se observe os detalhes. Veja, letra A. Enunciados com verbos na voz ativa estão presentes ao longo do texto, de todo o texto. A exemplo da crise climática, por exemplo, já é descrita. Isso não é voz ativa. Isso aqui é uma voz passiva, certo? Então aqui vamos marcar, ó, o erro está aqui, não é voz ativa, é voz passiva. Como é que seria se fosse voz ativa? Então ele diz assim: a crise climática é descrita, a voz ativa. Então, os pesquisadores descrevem a crise climática, certo? Aí você tem o agente atuando, mas aqui não, aqui ele é voz passiva. Inclusive, a voz passiva, a gente tem a presença do particípio, né? É descrita, certo? Muito bem. Vamos lá. É o particípio, né? Apresentando aqui. Apresentado. Vamos para a B. Qual é o erro da B? A B diz assim: a inversão da ordem do sujeito mais verbo para a ordem verbo mais sujeito é o padrão da maioria dos enunciados, como se pode ver no texto, no trecho. A educação desprestigiada na definição de futuro tem como sintoma a evasão escolar no Brasil. Bem, ele disse aqui que é a inversão da ordem, sujeito predicado para a ordem verbo mais sujeito é padrão na maioria dos enunciados. Mas aqui não, né, minha gente? Aqui mantém a ordem, entende? Não tem inversão da ordem. Ó, tá vendo? Ele disse que houve uma inversão da ordem sujeito e verbo para a ordem verbo e sujeito. Mas tem inversão aqui? Não. Qual é o sujeito daqui? É educação, não é? Aí tem a caracterização aqui, ó, entre vírgulas, desprestigiada na definição de futuro. A educação tem como sintoma a evasão escolar no Brasil, que é o predicado, né? Então, aqui temos a ordem direta, certo? Não temos a ordem, não, a inversão da ordem, não. Está aqui sujeito e predicado. Errado, né? A letra que é errado que afirma a letra B. A letra C diz: em alguns trechos, a autora opta por questionar diretamente o leitor com a intenção de provocar uma resposta imediata. Não, minha gente, isso aqui são perguntas retóricas, certo? Isso aqui são perguntas retóricas. E por que será? Será que a escola não atende às demandas do mundo? Ela não quer, do mundo atual, não quer que você responda. Ela quer que você pense. Ela não quer a resposta direta, né? Então, errada a letra C. E a letra D diz assim: o trecho, o alto investimento direcionado aos jovens de classe média e classe alta, coloca-os em situação. Demonstra um exemplo de colocação de pronome mais informal. É errado, é mais formal. Isso aqui nós temos nesse. Não gosto de marcar assim. Deixa eu ver aqui. Cobriu até a palavra. O erro está aqui no informal, né? Aqui é formal. Formal. Por que formal? Porque aqui nós temos, inclusive, uma ênclise, né? O pronome depois do verbo, bem colocado, coloca-os em situação. Então, não é um exemplo de pronome mais informal.
certo? Aqui é formal. Também, né? Corrigimos bem essa questão merecia uma atenção a mais pelos aspectos gramaticais, não é? Como o próprio enunciado disse aqui, ó, a organização morfossintática dos enunciados, né? Abordando aqui a formalidade e observe, conteudista, né? E tranquila também, muito tranquila para quem estudou, tá? Questão 7, gostei da 7, gostei. Porque ele diz assim, ele disse que atende às opções sintáticas atente, perdão, para as opções sintáticas do trecho, terceiro parágrafo, ele deu trecho, e ele disse assim, outra maneira correta de organizar alguns elementos. Eita, vamos lá, vamos observar. A resposta correta é a letra D. A letra D diz assim, de aspirar quem se sabe, porque ele quer ver outra maneira correta de organizar os pensamentos. Minha gente, aspirar no sentido de desejar pede a regência do a, certo? Do a preposição. Você aspira a, você aspira ao cargo, você aspira a passar, né? Mas você pode colocar a norma padrão diz que quem aspira, aspira a. Certo? Então você aspira a isso, você deseja isso. É diferente de aspirar no sentido de cheirar, por exemplo, aspira uma flor, certo? Você aspira o cheiro da flor, né? Mas aqui não. Aqui tem que ter o a realmente, de fato. Tem que aparecer o a do a preposição. Então, de aspirar, ó, de aspirar ao que nem se sabe, de desejar, né? O que nem se sabe, ao que nem se sabe, certo? Então, letra D, corretíssima. Por que as outras estão erradas? Vamos lá. Para além dos contratempos que enfrentarão na própria natureza, que enfrentarão na própria natureza. Vamos observar o trecho que eles aqui. Para além dos contratempos que enfrentarão da própria natureza. Minha gente, olha, da é pertencimento, D mais A. Enfrentarão dela, né? Mas aqui, quando a gente coloca um em mais ao na, a preposição na, a gente está dizendo, a gente está mudando a semântica, não é a mesma semântica, certo? Para além dos contratempos que enfrentarão na natureza, mas não é nela, não é lugar, é dela, da natureza. Enfrentarão dela, da natureza, e aqui é enfrentarão na natureza. É diferente a semântica, certo? São sentidos diferentes. Aqui não é escrita errada, é o sentido errado, né? O sentido diferenciado. Então, o sentido errado em relação ao que está aqui no trecho, né? Porque quando eu digo que você enfrenta na própria natureza, é diferente de você enfrentar em decorrência da natureza, né? Enfrentarão dela, da própria natureza, por ela, né? Bem, então, letra A está errada. A letra B diz: existe um risco no qual vem sendo desenhado de forma sutil. Olha, não está sendo desenhado no risco. É o risco o qual. Ó, veja bem, existe um risco que vem sendo desenhado de maneira sutil. Então, quem está sendo desenhado é o risco. Mas se eu digo assim, existe um risco no qual vem sendo desenhado de maneira sutil, então algo está sendo desenhado no risco, a semântica é outra. Então tem que ser realmente aqui, só se permite o enunciado aí. Existe um risco, o qual, né? Como nós temos aqui, existe um risco, o qual, ou um risco que vem sendo desenhado, certo? Ele tem surgido, né? Então está errado aqui. A letra C diz o apagamento pelo sonho do futuro. Olhe, onde é que tem? O apagamento do sonho. Então o sonho está sendo apagado, né? Já na letra C diz o apagamento pelo sonho. Então, o sonho é que está sendo a gente aqui de apagar alguma coisa, e não ele que está sendo apagado. Então, muda a semântica aqui. Muda muito, né? E a letra E diz o aniquilamento ao desejar, ao desejo de sonhar. Mas aqui nós temos o aniquilamento do desejo. O desejo está sendo aniquilado, né? O desejo de sonhar está sendo destruído, arruinado. Então, quando eles aqui é o aniquilamento, né? Aniquilamento, né? Aniquilamento, a forma padrão. Ao desejo de sonhar, né? Ao desejo, é diferente de você dizer que é o aniquilamento, o apagamento, a destruição do desejo, certo? A semântica está errada aqui, mudaria o sentido
E o aniquilamento ao isso, ao desejo, não é aqui a norma padrão instituída, né? Não atende à mesma semântica, certo? É diferente. É esse desejo que está sendo destruído. É a destruição, aniquilamento do desejo, né? Então, modifica aí a semântica e a regência também se compromete. Bem, vamos para o texto 2. O vape é contra o seu futebol de quinta. Aí a gente tem uma imagem muito forte, né? Observe. Os pulmões aqui, né? Sendo queimados. O vape, nós sabemos o que é, né? Aquele cigarro é, que tem aí, né? Infelizmente, a nossa sociedade hoje, muitos jovens têm aderido a esse estilo de vida bem, né? é, vamos dizer, destrutivo, porque é um cigarro do mesmo jeito, né? Tem as implicações, existe aí os riscos, né? E o modismo, muitas questões, então, enfim, geram muitas discussões. Eu não vou ler o texto, mas nós vamos retomar, tá? Viva melhor, diga não ao vape. Nós temos aqui, ó, o texto 2, a imagem, o texto verbal, não verbal. É, temos aqui, inclusive, o tópico, né? Confira abaixo algumas verdades sobre o uso de cigarros eletrônicos. Aí nós temos o vício disfarçado estilo, né? Respirar, dois, boa sorte com isso. Seu pulmão pode parar. Seu coração também sofre. Explosões reais, cicatrizes permanentes. Veja que forte, né? Então, do ponto de vista temático, aí temos aqui a referência, né? Aqui, ó, cigarro eletrônico, prazer momentâneo, danos permanentes, certo? Do site do ifrs.edu. Bem, do ponto de vista temático, o texto 2 aborda principalmente, minha gente, principalmente, ele aborda aqui os efeitos, né, dos cigarros eletrônicos para os seus usuários. Letra A, certo? Principalmente, ele aborda os malefícios do cigarro eletrônico para os seus usuários. Concorda? Acertou essa questão, você que fez a prova. Aí você poderia ter uma dúvida aqui em relação à letra E. A letra E diz assim, ó, os efeitos venenosos do vape para o coração e para o pulmão. Por que a gente não marca a letra E? Porque não são só esses órgãos comprometidos, tá, minha gente? Você tem aqui, olha, cadê? Aqui, foi aqui. É sim, ó, aqui, ó, que eu destaquei, ó. Tá vendo? Danifica o cérebro. Tá vendo? Aí você tem o pulmão, né? Claro, o 2 e o 3 fala de pulmão, né? O coração, tá certo? Mas você também tem aqui, ó. Acha que está seguro com o vape na mão? Pense nisso. A bateria pode explodir a qualquer momento, deixando cicatrizes, deixando queimaduras e marcas que você vai carregar para sempre. Então você tem outras questões aqui, né? Que podem ser consideradas. E não só o pulmão e o coração. Os pulmões e o coração, melhor dizendo, né? Então, nós temos aqui letra A como nossa resposta correta, certo? Bem, vamos para a nona. A nona diz assim: considerando as características formais e funcionais. Questão boa, viu, minha gente? Gostei dessa questão, tá? A resposta correta é a letra B. A letra B diz assim, ó. É, Trechos, aqui nós temos o quê? Nós temos trechos, observe, ele não está pedindo o que predomina. Ele está perguntando, ele está dizendo aqui na letra B que você tem trechos, afirmando que você tem trechos injuntivos presentes nesse texto, né? E que atende à função comunicativa de levar o leitor a refletir sobre a questão e a manter-se afastado, então, aqui dos cigarros eletrônicos. Quais são, então, esses trechos injuntivos? A voz injuntiva verbal, né? Olha, estudo desde o cursinho com os meninos sobre esse assunto, ó. Viva melhor. Ó a ordem aqui, ó, o verbo do imperativo, ó. Diga não. Tá vendo aqui as marcas, mas tem outras ó, confira. Olha aqui, ó, confira abaixo, né? Algumas verdades, mas temos outras aqui também, viu? Nós temos outras marcas aqui. Aqui no finalzinho, ó, do texto, por exemplo, ó, pense de novo. Tá vendo, ó? Pense, ó, outra marca, outro verbo aqui no imperativo.
Então, você tem aqui a presença, né, de, obviamente, questões que vão levar aqui você a observar, né, chamar o receptor à ação, né? A gente tem aqui a função da linguagem conativa, muito cobrada, inclusive no médio, né? No Enem, assunto de Enem, né? Então, os trechos injuntivos aqui atendem à função comunicativa de levar o leitor a refletir sobre o tema, manter-se afastado dos cigarros eletrônicos. Resposta corretíssima. Bem, aí você pode dizer assim, mas não é informação, não. Ele não poderia ser, por exemplo, a letra E. Alguma pessoa me perguntou, um aluno que fez. Eu não tive muitos alunos que fizeram esta prova, não, certo? Mas alguns fizeram, porque a maioria dos meus alunos da Isolada, né, dessa série, que eu acompanho, a maioria deles é aprovada, de alunos aprovados, né? Então, já em concurso. Então, eles estão focando mais nos vestibulares. Mas alguns fizeram, né? Então, é importante. Na verdade, essa questão, essa correção, ela é importante para todos os alunos, viu? Alunos que fizeram do sexto, alunos que farão do médio, essa correção é importante para quem fará o Enem, porque tem muitos assuntos aqui com abordagem no Enem, certo? Então, é imprescindível. Concurso público. Observe, porque não é a letra E. A letra E diz assim: o texto é caracteristicamente expositivo, tipologia que atende à intenção do autor de ampliar o conhecimento, atende à intenção do autor de ampliar o conhecimento de seus leitores acerca de um tema ainda pouco conhecido. Minha gente, olha só. Primeiro, né, o tema não é pouco conhecido, mas vamos dizer que ele tem a intenção de divulgar, né? Todo tema, obviamente, de intenção social, ele tem que ser trabalhado e divulgado quantas vezes forem necessárias, né? Mas principalmente ele diz que o texto é expositivo. Veja, ele é um texto que tem um viés argumentativo. Você percebe? Ó, porque ele começa logo aí com uma crítica enorme, enorme no texto aqui, ó. Vape é contra o seu futebol de quinta. Por quê? Porque quem fuma vape não vai conseguir jogar, minha gente. Pulmão ruim, né? Os pulmões sequelados, coração ruim, cérebro ruim. Como é que vai jogar? Né? Então, afeta gravemente a vida. Ele quer influenciar, ele quer persuadir. E ainda ele lista aqui, né, sete, ou melhor, cinco verdades para você, qualquer pessoa, nem pensar em fumar e quem fuma abandonar esse vício, esse vício terrível, né? Esse hábito ruim, péssimo, e adotar hábitos saudáveis. Então, letra B está correta, né? Ele tem trechos injuntivos, ele não é um texto predominantemente injuntivo, mas ele tem trechos injuntivos que vão corroborar aqui com a argumentação de se deixar, de se abandonar esse hábito terrível, né? Do cigarro eletrônico, certo? Vamos lá. Questão 10. Considerando o contexto histórico em que o texto 2 é elaborado, questão boa, viu, minha gente? Presta atenção aí, viu? Ele diz assim: em que o texto é elaborado, é correto afirmar que ele tem público-alvo prioritário. Excelente aqui. Olha, essa questão 10 nós temos como resposta a letra D. Você acertou a letra D. Ele diz assim: os jovens, que são os principais usuários de vape. Minha gente, isso aqui está no próprio texto. O texto é direcionado para eles. Não significa dizer que outras pessoas também não seja importante para outras pessoas. Claro que é, né? Interessante para outras pessoas. Porém, principalmente para os jovens, e isso está no próprio texto. Olha o que ele disse aqui. Observe. Ele disse aqui, ó, no texto, ó, a popularidade dos cigarros eletrônicos, especialmente entre jovens, tem sido impulsionada pela crença de que são alternativa segura para cigarros tradicionais. No entanto, estudos mostram que o vape pode ser tão prejudicial quanto o tabaco, expondo os usuários a níveis elevados de nicotina, substâncias tóxicas e riscos, como explosões de bateria, certo? Bem, top aqui, né? Compreensão, viu? Você não podia nem sonhar e errar uma questão como essa, certo? Compreensão. Vamos para 11. Analisando algumas sequências tipológicas, é correto afirmar que amo questão de tipologia. Olha, correto aqui a letra C, porque ele diz assim: o emprego de formas verbais, né, do modo imperativo, marca as sequências injuntivas, como podemos ver em Viva Melhor, diga não ao vape.
Mas ele falou aqui de sequências injuntivas. Tá certo? Então, em relação às sequências tipológicas, observe o enunciado. Algumas sequências tipológicas. Cuidado, porque tem gente que quando vê uma questãozinha, né, um aspecto, aí já diz, não, é isso aqui, marquei minha resposta correta. Observe que ele perguntou, não é o texto como um todo. Ele perguntou as sequências tipológicas, certo? Bem, o que é que a gente pode ver aqui nessa questão das outras alternativas, né? Veja bem, a letra E, essa questão 11 é muito boa. Ele diz assim: a apresentação de argumentos na forma de pergunta e resposta é típica das sequências expositivas. Não, minha gente. As sequências expositivas, elas pertencem à função referencial, elas querem informar, certo? Então, as sequências expositivas, né, elas terão dados, né, estatísticas, certo? Elas querem informar. Aí eles é exemplo de, sabe aquela sensação de sufoco? Isso aqui é da tipologia da sequência, as sequências argumentativas, né? E não expositivo. O erro aqui é expositivo, certo? Então a gente marca a letra C como resposta correta. Essa questão de tipologia, ela é tão boa, mas tão boa, eu vou corrigir detalhes dela, que eu acho que é muito interessante, viu? Aqui, ó, o recurso da ironia está presente em sequências narrativas. O vape te faz parecer deslocado, mas está carregado de nicotina. E, gente, sequência narrativa é quando a gente tem narrador, personagem, enredo, não é? Então, e outra coisa, ele disse aqui que o vape te faz parecer deslocado, ele usa uma linguagem formal, mas ele já diz, mas está carregado de nicotina, né? Então a gente tem um aspecto aqui de ironia, mas a gente não tem aqui sequência narrativa. Quais são os elementos da narrativa? Personagem, enredo, né? A gente tem o tempo, o espaço, tá certo? Começo, meio e fim, tá bom? Não é. Aí aqui na B diz o quê? Apresentação baseada em dados estatísticos define as sequências argumentativas. Não. Dados estatísticos são sequências expositivas. Ele confundiu aqui, para ver quem estudou, né? Tá certo, porque vai, obviamente, passar e tirar uma boa nota quem estudou. Tem que ser assim mesmo, tem que cobrar, né? Então, a argumentação baseada aqui define, em dados estatísticos, define a sequência expositiva e não argumentativa. E a D, o uso de adjetivos caracteriza as sequências descritivas. Como se observa em, a bateria pode explodir a qualquer momento, deixando queimaduras e marcas que você vai carregar para sempre. Aqui tem uso de adjetivos, sequência descritiva? Não, aqui tem uma sequência expositiva. Ela está afirmando aqui, ó, a bateria pode explodir e vai deixar marca, certo? Pronto, ela está informando aqui, tá bom? Então, questão muito boa, letra C, correta, né? Que a questão anterior, inclusive, nos ajudou, né? Porque quando se a gente sabe que viva melhor, diga não. É uma instrução, né? Um verbo no imperativo que contribui, que é marca do texto injuntivo, a gente marca com a maior tranquilidade aqui essa letra C, né? Vamos para a 12. Acerca de alguns recursos de coesão, assinale a alternativa correta. Bem, na 12 nós temos aqui, né, como correta a letra. Qual é que você marcou? Marcou a letra D. Acertou aqui a letra D. Observe, a letra D diz: no trecho, parágrafo introdutório, estudos mostram que o vape pode ser tão prejudicial quanto o tabaco. O termo destacado é empregado para substituir a expressão cigarros eletrônicos, utilizada antes. Sim, né? Isso aqui é um recurso de coesão, correto, corretíssimo. Recurso coesivo aqui para evitar, então, letra D, né? Letra D, exatamente. O parágrafo introdutório, estudos mostram isso, pode ser tão prejudicial contra e isso é usado para substituir a expressão cigarros eletrônicos. Então, a 12, letra B, letra D, corretíssima. E, obviamente, você que acertou, você voltou ao trecho, né? Por que não são as outras? A outra diz assim, a letra A. O vape te faz parecer descolado. Essa substância danifica o cérebro. Eles, a expressão destacada faz referência ao vape? Não, é a nicotina. Está carregado de nicotina. Essa substância, certo? A retomada aqui, retomada textual. A letra B diz: uma simples tragada pode ser o início de uma batalha.
pela sua vida. As palavras destacadas se distanciam do campo semântico em que estão destacar demais, em que estão as demais palavras, não. O campo de sentido aqui está. Olha, uma tragada, que é do trago, né, do cigarro eletrônico, é uma linguagem que tem realmente sentido nesse contexto, inicia uma batalha pela vida. Por quê? Porque ele não está falando que causa prejuízo à saúde, né? Então é uma batalha pela vida, para a pessoa permanecer viva. É uma linguagem figurada aqui, a batalha, né? Mas obviamente o sentido está aí bem colocado, bem articulado. Não podemos marcar essa alternativa como correta. E a letra E diz: no trecho, respirar. A letra C que eu pulei, né? Aumenta, danifica, coloca. Aí ele diz: os sujeitos do verbo destacados não precisam estar identificados, porque são todos indeterminados. Não, não, estão determinados sim. Olha, aumenta, danifica e coloca. Vamos lá voltar ao texto. Aumenta, danifica e coloca. Aqui. Cadê? Deixa eu ver onde está. Aumenta, danifica e coloca. Aumenta aqui no quarto ponto, ó. Aumenta, danifica e te coloca. Então ele diz, veja o que diz o contexto. O vape ataca seu coração. Aumenta a pressão. Qual é o sujeito? O vape. Não é indeterminado, não. Ele está determinado aqui. Ele que aumenta, ele que ataca o coração, ele que aumenta a pressão, ele que danifica os vasos sanguíneos, ele que coloca em risco, né? De sérios problemas cardíacos. Entende? Então, o sujeito não é indeterminado. E a letra E diz assim: é, cadê? A letra E. O texto. Ah, foi essa última, né? Não, a letra E diz assim: no trecho do item 2, respirar, boa sorte com isso. O termo em destaque foi empregado para fazer referência à expressão cigarros, não, né, minha gente? Esse aqui, o isso, é uma anáfora, é um pronome demonstrativo que serve de anáfora. Para quê? Para o que foi falado antes. Antes, respirar, boa sorte. Né? Respirar, boa sorte com isso. E isso é o ato de respirar que ele está retomando aqui a anáfora, né? É uma anáfora. Muito bem, vamos para as próximas. Bem, essa questão é simples. Tem algumas questões aqui muito boas, mas tem questões que eu acho que poderiam ser aprimoradas para um ensino médio. Entende? Deveria ter um grau de cobrança maior. Eu disse que ia falar no final da prova, não foi? Como um todo, eu gostei. Eu gostei das escolhas, eu gostei da abordagem tipológica, eu gostei da abordagem de norma padrão. Mas algumas estão questões que mereciam uma abordagem maior, uma cobrança maior. Essa 3, por exemplo, ela diz assim, ó, relê o trecho, e com essa afirmação, o autor do texto 2 expressa, a bateria pode explodir. Então, minha gente, o pode explodir é uma possibilidade, né? Porque eu não estou dizendo que ela com certeza, ou obrigatoriamente, ou ela tem necessidade, não é? Aí você diz assim, é uma dúvida? Não, uma dúvida é diferente de uma possibilidade, certo? Quando eu digo um pode, eita, deixa eu melhorar aqui, porque para ninguém confundir aqui, que está marcado certeza. Letra B, né? Porque quando eu digo que pode, eu estou. Aí você diz, não há uma dúvida aí, não é uma questão hipotética. Veja bem, o pode, ele flui, né? Ele se volta para o processo de poder, de acontecer, de possibilidade, né? É mais positivo. Então, há uma possibilidade que está sendo levada aqui, predomina. Não é uma questão só de dúvida, é uma questão de ser possível, né? Então, é diferente, é próximo, mas existe essa diferença, né? Essa questão de que predomina, tá? Vamos para a 14. Elementos não verbais também colaboram para a construção dos sentidos. Acerca desses elementos, qual a alternativa correta? Bem, na 14, quem marcou a letra A acertou, porque ele diz que a imagem enfatiza, né, o mal que o consumo do vape faz aos pulmões e como isso impossibilita a prática dos esportes. Bem, minha gente, questão também muito simples, tá? Porque ele diz assim, ó. Ele fala do texto não verbal, texto visual, né? E ele diz que essa imagem ela vai colaborar, ela corrobora para o entendimento do texto, né? E aí, qual é a alternativa correta? Ele enfatiza o mau uso. Por quê? Esportes. Porque nós temos aqui os pulmões extremamente sequelados, queimados, né? Por causa da nicotina, do cigarro, observe. E aí,
abaixo você tem uma bola e ele ainda tem a linguagem verbal que diz, né? O vape é contra o seu futebol de quinta. Tá vendo? Mas aqui tem o quê? Uma bola, o esporte, né? A representação aqui, então, do malefício do cigarro para as atividades físicas. Portanto, nós marcamos aqui, principalmente os esportes, né? Marcamos aqui a letra A como resposta correta, certo? Bem. Acho que ficou claro. Deixa eu ver se eu tinha alguma questão dificultosa aqui que poderia levar a erro. Aqui, ó, a letra D. O fato de a bola ser posta na parte inferior da imagem revela a intenção de que ela tenha menos importância. Não. É uma relação, né? Para a mensagem pretendida, estou lendo as alternativas, tá? Onde o cursor está. Agora eu estou na C, ó. É irrelevante o fato de a imagem, na imagem, os pulmões e a bola aparecerem com mais iluminação. Não, porque eles estão em foco, né? A imagem vem no, o texto verbal vem no meio, inclusive com fundo preto, mas o foco aí do texto verbal justamente são, né, os pulmões e a bola, certo? Bem, vamos para a 15. Acho que não tem dúvida nessa 14, né? Sobre as relações de sentido, assinale a alternativa correta. Aí ele diz aqui, então, em relação ainda ao texto 2, né? Em relação ao texto 2, nós temos como resposta correta aqui a letra E. Ele diz assim: a ideia de queimaduras de marcas que você vai carregar para sempre é equivalente à ideia de queimaduras e marcas que vai portar até o fim da vida. Muito bem, correto. Para sempre é que vai lhe acompanhar enquanto você viver, né? Então, questão muito tranquila também. Acho que nenhuma aqui levaria ao erro, né? Ah, tem a D. A D, vamos ver a D. A D poderia até confundir um pouquinho, mas assim, você já ouviu falar de EVALI? Essa doença fica evidente, essa doença, reticências, né? Fica evidente que os termos EVALI e doenças são é, dados como sinônimos equivalentes. Não, minha gente, não são equivalentes, porque doença é convalescença, não é? A pessoa está ali prostrado. Mas quando eu especifico a doença, é diferente. Eu não posso dizer que são sinônimos equivalentes. Eles estão no mesmo plano de semântica, mas sinônimos equivalentes não, né? A mesma coisa não. Então, letra E, a 15, correta. Questão boa, né? Vamos para a 16. A 16 também muito fácil. Ele quer a que tem função de adjetivo. Olha, questão boa, eu acho que poderia ser mais problematizada. Eu faço essas questões com os meninos do sexto ano. Mas claro que a gente precisa do tempo, né, da idade de cada um, as adequações de idade. Mas veja bem, eles assim, os adjetivos desempenham várias funções, sendo a mais frequente a de qualificar um termo nominal. Claro, né? O adjetivo modifica o substantivo, o nome. Assinale a alternativa em que o termo destacado no texto 2 tem um funcionamento de adjetivo. Então, a gente marca aqui, sem sombra de dúvida, a letra D. A letra D diz assim: tosse crônica e doenças respiratórias estão. A letra 16. Letra C, perdão, eu falei a errada. 16, letra C, né? Aqui é espreita, não, isso é adverbial de modo, né? Letra C, certo? Aquela nuvem de vapor é cheia de produtos químicos tóxicos. O que é que esses produtos fazem? Qual é a caracterização deles? Machucam seus pulmões. Então, aqui a gente tem uma alternativa, né? Uma oração adjetiva, certo? Funcionamento de adjetivo. Aqui nem houve cobrança, tá vendo? De ser uma oração ou não, né? Então, achei muito facilitada essa questão, entende? Na letra A, no entanto, a gente tem aqui uma expressão, né? Adversativa, mas está carregado de nicotina, adversativa também, né? A letra D, doenças respiratórias que estão à espreita, adverbial, né? De modo feminina, cristalizada. A letra E, a bateria pode explodir a qualquer momento. Também uma expressão adverbial de tempo, né? Então, questão muito fácil, viu? Questão gramatical muito fácil, muito tranquila. Então, letra C, né? 16, letra C. Vamos para a 17. Preste atenção, acompanhe. Se ficar cansado, volte à correção, assista, porque assim, né, é luta. Tem muitos alunos que não estão bem em prova, principalmente porque não têm o quê? Hábito de correção. Entende? Não existe um condicionamento físico e mental para se fazer uma prova, né? A letra D, ou melhor, a letra D foi a letra C, né?
Vamos para o texto, foi a última questão. Vamos para o texto 3, texto 4 e texto 5. Vamos lá. A questão 17, nós temos a seguinte cobrança. Nós temos aí, como vocês viram, né? Aqui, ó, um trecho, veja de onde foi tirado, ó. Essas conversas de WhatsApp, ó. Condomínios na web têm ajuda de vizinhos, dinheiro extra e até brigas. Aí ele diz: olha os textos aqui, ó. Texto 3. Alguém tem assadeira para me emprestar? Texto 4. Gente, pelo amor de Deus, tem um cachorrinho latindo muito desde ontem. Um monte de exclamação. E o texto 4, o texto 5, oi pessoal, hoje temos bandeja de risoles, bandeja de coxinha, empada. Mas aqui o enunciado disse onde é, não é? Aqui, ó. Condomínios, isso é o WhatsApp de condomínios aqui, alguns condomínios. Bem, aí na 17 ele pergunta sobre os aspectos funcionais, formais e funcionais dos textos 4, 3, 4 e 5. Nos permite informar ou afirmar o quê? Que eles são de um gênero caracteristicamente marcado por uma interlocução dinâmica. Claro, minha gente, porque nós sabemos que isso aqui é o quê? Isso são conversas, né, de mensagens instantâneas. Perceberam? Mensagens aqui instantâneas, né? Então, claramente, né, nós marcamos aqui como resposta mensagens instantâneas. Você viu que aqui é um grupo, né? Ele falou condomínio na web. Aí você tem aqui, inclusive, trechos. Ó, primeiro, né? WhatsApp, né? Parece muito com WhatsApp. Esse aqui tem curtida. Observe. Tá vendo? Tem Campinas, tudo isso aqui é de comunicação também, né? Pode ser uma ó, as curtidas, ó. Tá vendo? Das redes sociais que se usa, obviamente, com o intuito de interlocução dinâmica, rápida, na mesma hora, né? Então, correta, tranquila também, não é, minha gente? Olha, as outras alternativas, elas estão bem aquém, porque a letra B diz assim: textos como esses usualmente apresentam pouca variação do ponto de vista temático. A pouca variação, não. Olha os assuntos aí, como, né, são variados. A letra C diz: eles são textos em que se observa atendimento estrito às regras de prestígio. Não, isso aqui não tem nada de restrito à norma padrão, né? Tem formas aí bem informais, coloquiais. A letra D diz: o formato é pergunta e resposta é fixo nos textos desses gêneros, típicos da conversação. Não, você pergunta, você fala o que você quiser, pergunta várias vezes, responde, questiona, propaga, né? A letra E diz: eles têm o mesmo propósito comunicativo, embora se apresentem em diferentes formatos. Não, eles não têm o mesmo propósito comunicativo. Claro que não. O primeiro é para pedir uma forma emprestada, é o propósito comunicativo. O segundo é para pedir ajuda aí para o cachorrinho que está latindo muito, né? Então, aqui, né, diz que está com dor no coração, até já tanto ouviu, coitado do cachorro. O segundo é para venda. Então, o propósito comunicativo não é o mesmo, né? Então, 17, letra A. A questão 18 diz assim: analisando as intenções comunicativas dos textos 3, 4 e 5 e o suporte em que eles circulam, é correto afirmar que são textos o quê? Minha gente, muito tranquilo também, né? Da esfera cotidiana. Eles são questões do dia a dia, né? Então, 18 letra é. Você deve ter tido a maior facilidade, você que estudou para marcar. Claro que tem que estudar, né? Óbvio, né? Então, não é da publicidade escrita, não é da conversação face a face, né? É do online, é do virtual. Domínio jornalístico, não. O domínio jornalístico é propagar alguma ideia, um conceito, uma notícia, uma reportagem, que é, né? Então, não é essa a intenção. Do universo acadêmico, muito menos, né? O universo acadêmico se atende às regras formais de escrita, né? Língua padrão, língua prestigiada, e as temáticas também não são essas. Não é só a escrita, mas o tema também, né? As intenções comunicativas. Isso é a esfera do dia a dia. Vender, falar de um cachorro, empréstimo de uma forma, né? A 19 é sobre ainda os sinais de pontuação. Se você marcou a letra B, parabéns, porque ele diz assim aqui, a 19, a B. O texto 4, no texto 4, os vários sinais de pontuação
Exclamação atende à intenção de expressar perplexidade diante da situação escrita. Claro, né, minha gente? Olha, observe aqui os pontos de exclamação aqui no texto 4. Observe, vamos voltar lá. Olha, texto 4. Observe. Diz, meu Deus, gente, pelo amor de Deus, o cachorrinho latiu muito, exclamação. Tá vendo? Ó, eu quero fazer alguma coisa, exclamação. Qualquer coisa. Primeiro, gente, pelo amor de Deus, exclamação. Então, aqui é uma perplexidade, porque o cachorro latia sem parar e ninguém fazia nada por ele, né? Então, a gente marca aí claramente letra B de bola, certo? Bem, acho que as outras estão fáceis aqui em relação à pontuação, né? Vamos para a questão 20 e última. Parabéns, viu, a você que acompanhou até agora, né? Sem sair, sem desfocar. Se você saiu, mas voltou também, parabéns. Você pode fragmentar a correção desde que você aprenda, porque, né, é importantíssimo aqui. Essa correção ela é muito boa. A 20ª diz assim: refletindo sobre o atendimento dos autores dos textos 3, 4 e 5 as convenções ortográficas, é correto afirmar o quê? Letra D de dado, né? De maneira deliberada, ó, porque isso aqui é uma expressão, isso aqui é permitido nesse universo cotidiano, nesse meio de comunicação, de informalidade que estava sendo utilizado, né? Então, preste atenção no enunciado e preste atenção porque marca isso, tá certo? Ele diz as convenções ortográficas vigentes, né, sobre o atendimento aqui dos autores, às convenções, ou seja, o que eles fazem, eles, de maneira deliberada, quer dizer, né, arbitrária, ele escolheu aqui. O autor do texto 4 ele altera a grafia da palavra muito para aumentar o grau de intensidade desse advérbio. Ele diz muito, o cachorrinho está latindo muito, né? Então, aqui foi utilizado. Você diz assim, mas não é a norma padrão. Mas observe que o enunciado, né, a resposta, lhe pediu norma padrão. Ele diz, sobre o atendimento às convenções ortográficas vigentes no Brasil. Então, observe que as esferas comunicativas, né, nos permitem certas mudanças. Então, veja, uma conversa informal, uma conversa formal, um artigo científico, né? Você não vai utilizar a língua coloquial, você não vai usar variações linguísticas, você vai usar o português padrão, a língua prestigiada. Aqui, de maneira deliberada, né, para aumentar o grau de intensidade aqui desse advérbio, numa esfera comunicativa de muita informalidade, né, entre ali as pessoas do condomínio, foi permitida, então, essa alteração na grafia, certo? Está correto, no contexto comunicativo, tá certo? As demais, então, estão erradas. Minha gente, parabéns, tá? A prova, eu achei uma prova com escolhas textuais boas, né? Da esfera aqui, ó. Tá vendo? Do virtual, internet, né? Se colocou aqui também a charge, né, dentro do texto aqui argumentativo, com marcas de injunção, muito bom. O primeiro texto também foi excelente, não é? É preciso devolver aos jovens o sonho, muito bom esse texto aqui da esfera jornalística, né? Excelente. Agora, eu acho que a prova deveria ter cobrado um pouquinho mais, né, de detalhes o aspecto gramatical, né? Então, orações subordinadas, que é importante, né? Essa abordagem. Acho que também as figuras de linguagem aqui, né? Seria interessante uma abordagem mais específica. Mas, de toda forma, parabéns, né? À banca pela prova. Eu gostei mais da do de fundamental. Eu acho que a prova do fundamental deste ano, ela foi top da escola de aplicação. Essa também foi. Entende? Mas eu tenho as ressalvas. Eu acho que poderia ter sido mais cobrado alguns aspectos aqui, né? Do edital em relação à gramaticidade. As tipologias, as questões tipológicas também, né? Houve uma repetição por injunção, mas houve também abordagem, né? A narrativa, a descrição da questão de tipologia está certo. Senti falta de um poema, né? Que no fundamental houve a cobrança ali da linguagem poética, né? Mas a prova, né, está de parabéns, parabéns aos feras que fizeram a prova, parabéns aos que estão assistindo a correção. Lembre-se de que o sucesso vem para quem estuda, e essa correção é válida para diferentes níveis, viu? Especialmente para quem vai fazer aí o SSA, o Enem, que são provas que abordam também, né, conteúdos aqui esclarecidos nessa prova.
tá certo? Dentre outros assuntos, dentre outros aspectos, claro, né? Mas abordam também esses conteúdos. Minha gente, um abraço, até a próxima, fiquem bem. Espero que tenha sido, né, interessante para vocês essa correção, tá? Um abraço, até a próxima.